partir de agora, a gente entra na questão da responsabilidade tributária especificamente. Falamos agora, então, do sujeito passivo. Vimos que o tributo, né, ele deve ser cobrado, como regra, né? Que o tributo ele deve ser cobrado da pessoa que pratica o fato gerador. Nessas condições, quem pratica o fato gerador é chamado de sujeito passivo direto, que é o nosso contribuinte. No entanto, em algumas situações, o Estado ele pode ter a necessidade de cobrar o tributo de uma terceira pessoa que não o contribuinte. E aí, neste caso, nós temos o sujeito passivo e indireto, que é a figura do responsável tributário, né? Esta sujeição passiva e indireta, ela surge por expressa determinação legal. Então, a lei, ela determina que pessoa diversa do contribuinte vai ter que cumprir a obrigação tributária. Esta responsabilidade tributária, ela pode se dar por substituição ou por transferência, tá? Então, nós temos a responsabilidade por substituição e nós temos a responsabilidade por transferência. A responsabilidade por substituição ocorre quando a lei determina que o responsável, ou seja, o substituto, ele ocupe o lugar do contribuinte, neste caso o substituído, desde a ocorrência do fato gerador, de modo que desde o nascimento da obrigação tributária, o responsável já é o sujeito passivo. Então, neste caso, o contribuinte ele é logo esquecido, não sendo sequer indicado como sujeito passivo, porque o legislador já excluiu ele e o substituiu pelo responsável. O substituto legal tributário, neste caso, ele passa, então, a ter a responsabilidade pela obrigação principal e pela obrigação acessória. Quanto à responsabilidade por transferência, aqui, por expressa previsão legal, ocorrendo o fato gerador, ocorrendo um fato posterior ao surgimento da obrigação, a legislação transfere a um terceiro a condição de sujeito passivo da obrigação tributária que até então era ocupado pelo contribuinte. Aqui, na responsabilidade por transferência, o contribuinte não é ignorado, ele que deveria cumprir a obrigação. No entanto, por algum motivo ocorrido posteriormente à prática do fato gerador, nasce a necessidade de se transferir para um terceiro a obrigação tributária. Esta responsabilidade por transferência, ela pode ocorrer por solidariedade, nós temos a responsabilidade dos sucessores ou por sucessão, e nós temos a responsabilidade por infrações, ok? Então, lembrando, nós estamos aqui falando de responsabilidade tributária. Como vimos, o responsável é a pessoa que, sem se revestir da condição de contribuinte, tem a sua obrigação decorrente de expressa disposição em lei. Então, nós temos aqui o que a doutrina às vezes chama de responsabilidade derivada, porque ela decorre de uma determinação legal. Então, a obrigação do pagamento do tributo é definida pelo próprio legislador. E a responsabilidade tributária, ela vem definida no artigo 128 do CTN, que diz que a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada a fato gerador da respectiva obrigação. Pela própria disposição do artigo 128, vejam que não há responsabilidade ou transferência implícita. Sempre a lei vai determinar esta responsabilidade. E aí, a responsabilidade, de acordo com o artigo 128, ela poderá ser pessoal,
porque exclui a responsabilidade do contribuinte. Então, na primeira parte do artigo 128, nós temos a responsabilidade pessoal, que envolve os casos do artigo 131 e 135 do CTN. E na segunda parte do artigo 128, nós temos, então, a responsabilidade subsidiária ou supletiva, quando o contribuinte é excluído parcialmente, dando ensejo a responsabilidade do terceiro, né? A responsabilidade vindo ali em um caráter supletivo. Então, na primeira parte, exclui-se desde logo o contribuinte. Na segunda parte, inicialmente cobra-se do contribuinte. No entanto, caso este não disponha de recursos, cobra-se do responsável, ok? Então, responsável. E aí, os casos de responsabilidade subsidiária ou supletiva estão disciplinados no artigo 134 do CTE. A primeira parte, vindo a previsão da responsabilidade por substituição, e a segunda parte, trazendo, então, uma responsabilidade por transferência. E aí nós vamos aprofundar as diferenças entre responsabilidade por substituição e responsabilidade por transferência. Primeiro, a responsabilidade por substituição, prevista no artigo 128, primeira parte. Ela é chamada, então, de responsabilidade por substituição, ou também responsabilidade originária ou responsabilidade de primeiro grau. Ela ocorre quando a terceira pessoa, neste caso o substituto, vem e ocupa o lugar do contribuinte desde a ocorrência do fato gerador. Então, aqui, a obrigação de pagar, ela, desde o início, é do responsável, ficando o contribuinte desonerado de quaisquer obrigações. Por que a legislação faz isso? Ou por uma dificuldade em fiscalizar contribuintes extremamente pulverizados, ou pela necessidade de evitar evasão fiscal ilícita, ou como medida para agilizar a arrecadação. Então, são diversas formas que o legislador ele entendeu aqui em fazer esta responsabilidade por substituição para facilitar especificamente a arrecadação tributária. Esta substituição, então, como vimos, ela já nasce contra o substituto. Então, esqueço o contribuinte. E ela pode ser de dois tipos. Nós temos a substituição para trás, também chamada de substituição regressiva ou substituição antecedente, e nós temos a substituição para frente, também chamada de substituição progressiva ou substituição subsequente. O que significa, então, esta substituição para frente e esta substituição para trás? Bom, começando, acho que eu coloquei aqui um conceito de cada uma. Substituição para frente, primeiro recolhe o tributo, depois ocorre o fato gerador. Na substituição para trás, pratica o fato gerador e depois realiza a arrecadação do tributo. Vamos começar entendendo a responsabilidade por substituição para trás, ou também chamada de responsabilidade regressiva ou responsabilidade antecedente, por substituição antecedente. O que ela significa? É quando, gente, essa substituição para trás é quando ocorre o fato gerador e o pagamento do tributo será realizado posteriormente por uma terceira pessoa, que é o responsável, em substituição àquele que praticou o fato gerador, o contribuinte. Se não fosse a substituição, uma vez ocorrido o fato gerador, o pagamento seria imediato e efetuado pelo contribuinte. Então, é realizado o fato gerador, mas no momento que é realizado o fato gerador, eu não cobro o tributo.
ele vai ser cobrado mais à frente. Veja um exemplo para ficar bem clara a responsabilidade. Um exemplo dessa substituição para trás é a cadeia de produção e circulação. Quando um produtor vende a sua mercadoria para a indústria, ocorre uma operação de circulação de mercadoria, o que teria que fazer recolhimento do ICMS. Mas a lei diz que quem irá recolher o tributo em substituição ao produtor será o próximo da cadeia, ou seja, a indústria. Vou dar um exemplo aqui, vamos usar o exemplo da cadeia de produção do leite, ok? Temos também, aí a segunda forma, é a substituição para frente, também chamada de substituição progressiva ou substituição subsequente. A substituição progressiva, o que nós temos? Nós temos a antecipação do recolhimento do tributo, cujo fato gerador ocorrerá se ocorrer, né? Porque pode correr o risco, se ocorrer em um momento posterior, com fundamento numa base de cálculo presumida. Então, o que acontece na substituição para frente? Aqui, primeiro é feito o pagamento e lá adiante irá ocorrer ou não o fato gerador. Então, ocorre o inverso. Lá na substituição para trás, primeiro ocorria o fato gerador e depois outra pessoa pagava. Aqui, primeiro paga e depois ocorre o fato gerador. Tá? Então, nós temos aqui a substituição progressiva. Nova ideia, como o fato gerador não ocorreu e eu preciso fazer o pagamento, o fato gerador, neste caso, ele é presumido. Eu vou presumir que lá na frente eu vou fazer a circulação de X mercadoria. Então, eu faço o recolhimento do tributo. Pode ser que lá na frente não haja a circulação de toda esta mercadoria. Então, como exemplo, nós temos aqui o caso de veículos novos, de cigarros, bebidas, refrigerantes. Então, nós temos vários exemplos de substituição para frente. A grande situação que ocorre aqui é a questão do artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal. Nos termos deste artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, nós temos, vou dizer para vocês, o parágrafo 7º estabelecendo o seguinte: a lei poderá atribuir ao sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. O que esse parágrafo 7º está dizendo? O que ele está entendendo? Está dizendo assim, que na substituição para frente, quando o responsável paga o tributo no início da cadeia e no futuro acaba não ocorrendo o fato gerador, caberá a restituição daquele tributo. Então, imaginem, a refinaria fez o pagamento, mas lá na frente não ocorreu o fato gerador, cabe a ele a restituição do valor. Qual que é a problemática aqui? A problemática não é quando não ocorre o fato gerador. A problemática é quando o fato gerador ocorre a menor. Quando ocorre a menor. Ou seja, eu recolhi sobre o valor X, mas lá o fato gerador foi menor. Então, o recolhimento tinha que ter sido menor. Poderia ou não pedir restituição desta diferença? E aí nós tivemos algumas discussões. Nós tivemos um convênio, existe o convênio 1397, celebrado por 23 estados brasileiros, e neste convênio ficou estabelecido que, ocorrendo o fato gerador na substituição para frente, mas por um valor inferior ao recolhimento realizado pelo responsável no início da cadeia, não poderia ser realizada a restituição pelo sujeito passivo. Então, vejam
neste convênio ficou determinado, porque a Constituição não falou, a Constituição deixou em branco. A Constituição disse que, se não ocorresse o fato gerador, caberia a restituição. Mas ela não mencionou o caso de ocorrência de fato gerador a menor. E aí vem esse convênio e diz, não, já que a Constituição não disse, a gente regulamenta e diz que, no caso de fato gerador ocorrido a menor, não haverá a restituição. Em julho de 98, a Confederação Nacional do Comércio ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra o convênio, a ADI 1851, porque entendia que deveria ocorrer a restituição do ICMS caso o fato gerador ocorresse por um valor inferior ao recolhido pelo responsável tributário. No caso de julgamento da ADI 1851, o STF entendeu ser constitucional o convênio, pois quando a Constituição Federal previu a substituição para frente, no artigo 150, parágrafo 7º, tratou apenas sobre a hipótese de restituição quando não ocorresse o fato gerador, sem falar nada sobre a ocorrência do fato gerador em valor inferior. E aí, num trecho da ADI 1851, o STF disse: o fato gerador presumido, por isso mesmo, não é provisório, mas definitivo, não dando ensejo a restituição ou complementação do imposto pago, senão, no primeiro caso, na hipótese de sua não realização final. Isso é o que nós tínhamos, então, na decisão do STF. No entanto, em decisões mais recentes, né, uma decisão, um recurso em 2016, o STF, no julgamento específico desse recurso, ele entendeu ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Então, nesse caso, ele declarou constitucionais algumas legislações estaduais que estabelecia a possibilidade de restituição dos valores quando o fato gerador, a base de cálculo, fosse a menor, ok? Então, nesse julgamento de 2016, ele falou, então, desta possibilidade de restituição desses valores quando o fato gerador ocorrer em valor menor comparado ao objetivo, ok? Então, nesse caso, essas legislações elas seriam válidas, isso em 2016, ok? Então, teve ali um recurso extraordinário e aí ele veio, em 2016 ele entendeu desta forma. Ok, gente? Entendida a substituição para frente e a substituição para trás? Então, entendida a responsabilidade por substituição, nós vamos falar da responsabilidade por transferência, tá? Essa responsabilidade por transferência, ela vem prevista no CTN, nos artigos 129 a 138. A responsabilidade por transferência, também chamada de responsabilidade derivada ou de segundo grau, ocorre quando terceira pessoa vem e ocupa o lugar do contribuinte após a ocorrência do fato gerador, em razão de um evento a partir do qual se transfere o ônus tributário para um terceiro escolhido por lei. Então, este terceiro, ele passa a ser chamado de responsável tributário. Aqui, então, o responsável tributário, ele acaba respondendo por um débito alheio, enquanto que na responsabilidade por substituição, responde por débito próprio. Então, na responsabilidade por transferência, após a ocorrência de um evento determinado, que pode ser a morte do contribuinte, aquisição de bens, enfim, transfere-se o ônus tributário que até então recaía sobre o devedor principal, que era o contribuinte, para o responsável tributário. Então, depois de surgida a obrigação tributária contra o contribuinte,
ela é transferida ao responsável tributário. Essa responsabilidade por transferência pode se dar de 3 formas. A responsabilidade por solidariedade, que nós já estudamos, a 124, 125 do CTN. Nós temos a responsabilidade dos sucessores, ou também chamada responsabilidade por sucessão. E, gente, cuidado, porque quando fala responsabilidade dos sucessores, não está falando apenas sucessão causa-mortes, tá? São outras situações de sucessão também. Então, responsabilidade dos sucessores. Nós temos a responsabilidade de terceiros, do 134 e 135 do CTN. E, por fim, a responsabilidade por infrações. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho de cada uma destas responsabilidades, a iniciar pela responsabilidade dos sucessores. Como disse, quando a gente pensa na palavra sucessão, já vem em mente sucessão causa-morte. A pessoa morreu e aí os sucessores. Não. Quando a gente fala em sucessores aqui, a gente está falando em diversas situações em que uma pessoa assume uma obrigação de outra. Por isso o termo sucessão. Então, ela se transfere de um devedor para outro, ou podendo ser por venda de imóveis, por aquisições ou remissões de bens, pela morte do contribuinte ou pela alienação societária. Então, esta responsabilidade ela é aplicada tanto quanto aos créditos definitivamente constituídos, quanto aqueles em curso de constituição à data dos atos nela referidos. Okay? E aí, esta responsabilidade por sucessão vem prevista ali nos artigos 130 a 133 do CTN. Então, nós temos a primeira hipótese de responsabilidade por sucessão no caso de transmissão de imóveis, que está prevista no artigo 130 do CTN. A segunda hipótese é a situação de transmissão de bens móveis, que é o caso do artigo 131, inciso 1. A terceira hipótese é a de transmissão de estabelecimento comercial, industrial ou profissional, que é a chamada sucessão comercial, prevista no artigo 133. E a quarta hipótese é a transmissão decorrente de fusão, incorporação, transformação ou cisão, que é a chamada sucessão empresarial, prevista então no artigo 132 do CTN. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, a iniciar pela responsabilidade, pela hipótese prevista no artigo 130 do CTN, ok? Então, no 130, nós temos a seguinte previsão. Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. O que nós temos aqui, gente? Nós temos a responsabilidade do adquirente de bens imóveis. É aquela situação em que uma pessoa adquire um bem imóvel e acaba ficando responsável pelo pagamento dos impostos relativos à propriedade, posse ou domínio útil. Além disso, gente, além do finalzinho do artigo 130, que fala, então, salvo quando conste do título prova de sua quitação, e aí não fica responsável, nós temos a questão do parágrafo único do artigo 130. O parágrafo único diz o seguinte: no caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Então, gente, no caso de você ir lá numa asta pública, num leilão, e adquirir um bem em leilão, neste caso, o imóvel vem para você sem o tributo. Porque, digamos que você adquiriu
um imóvel lá em asta pública por 100 mil e ele tinha 50 mil de dívidas de IPTU. Os 100 mil que você pagou, desses 100 mil, será retirado os 50 para quitar o IPTU, tá? Então, adquirido em asta pública, o adquirente não fica responsável pelo pagamento, tá? Então, o sujeito passivo, aqui o adquirente, no caso de asta pública, ele não vai ser responsável pelo pagamento do tributo, tá? Então, a exceção aqui, no caso do parágrafo único, no caso de asta pública, tá? Então, adquiriu em asta pública. Então, se você arrematou um imóvel lá de 100 mil em asta pública e existe uma dívida de 50 mil de IPTU, essa dívida se subroga no valor arrematado. Qual que é a questão aqui? Se a dívida do IPTU for superior ao valor arrematado, ainda assim, você não fica responsável, pois a aquisição ocorreu em asta pública. Se o fisco quiser cobrar do arrematante, deverá fazer constar expressamente no edital de leilão, tá? Então, tem uma decisão, inclusive, do STJ que diz o seguinte: o crédito fiscal perquirido pelo fisco deve ser abatido do pagamento, quando do leilão. Por isso que, fim da arrematação, não se pode imputar ao adquirente qualquer encargo ou responsabilidade tributária, tá? Então, se arrecadou em asta pública, não fica responsável. No entanto, né, o STJ entende que, diante dos termos do artigo do CPC, que prevê que o edital da asta pública deve conter menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens, admite-se que, em havendo expressa menção no edital de que o pagamento dos créditos tributários concernentes ao IPTU serão suportados pelo arrematante do bem imóvel, pode então ser passada a ele, atribuída a ele, a responsabilidade pelo pagamento do referido débito, mas tem que constar no edital. Então, por exemplo, no edital tem lá, valor da venda 100 mil, mas tem um débito X de IPTU e o adquirente é o responsável. Então, você já sabe, quando for adquirir aquele bem, além do valor, você tem que quitar o IPTU. Isso tem que ficar, ficar consignado no edital. Então, prever expressamente que os créditos tributários relativos ao IPTU sejam transferidos ao arrematante do bem imóvel, tá? Se tiver previsto, fica responsável. Se não houver esta previsão, não tem como falar em responsabilidade do adquirente, ok? Então, porque o parágrafo único do artigo 130, ele fala que no caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre no preço, no respectivo preço arrematado. Ok, gente? Entendido? Bom, a segunda hipótese de responsabilidade, ela é a do artigo 131, inciso 1, e aí nós temos inciso 2 e inciso 3. Vou falar para vocês do inciso 1. E aí o artigo 131, inciso 1, diz o seguinte: são pessoalmente responsáveis, inciso 1, o adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Gente, vejam, esse inciso 1, ele está dizendo bens. Ele não está especificando se bens móveis ou imóveis. Como o artigo 130 fala especificamente bens imóveis, a doutrina entende que o artigo 131, inciso 1, se refere a bens móveis. Então, se entende que aqui no caso do 131, o adquirente de bens móveis fica responsável pelo pagamento dos impostos. Então, o mesmo exemplo de antes. Se você compra um imóvel com débito de IPTU, você fica responsável pelo pagamento dos débitos de IPTU, bem imóvel. Se você comprar um veículo com débito de IPVA, o adquirente do veículo fica responsável pelos débitos de IPVA. Tá? É a mesma regra, só que do artigo 130 é para bens imóveis e no artigo 131, inciso 1, para bens móveis. Só que nós temos uma questão no 131, inciso 1. Não traz a exceção
do finalzinho do artigo 130, salvo se apresentar a prova de quitação. Não traz isso. No entanto, os tribunais, né, STJ, enfim, STF, entende que mesmo não havendo, o STJ principalmente, mesmo não havendo essa previsão específica, ainda assim, se houver prova de quitação, o adquirente não é responsável. E também no 131 não tem menção expressa a questão de aquisição em asta pública. Não tem, como faz o 130, parágrafo único. No entanto, o STJ entende que, por analogia, se aplica ao parágrafo único do artigo 130, também no caso de aquisição de bens móveis. Inclusive, o STJ, numa decisão, diz o seguinte: a arrematação de bem em asta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem. Os débitos anteriores à arrematação subrogam-se no preço da asta, aplicação do artigo 130, parágrafo único do CTN, em interpretação que se estende aos bens móveis e semoventes. Então, vejam, o próprio STJ, ele está fazendo uma interpretação analógica, aplicando o parágrafo único do artigo 130, que é o caso de aquisição em asta pública dos bens imóveis, também para os bens móveis. Então, se quiser que o adquirente fique responsável pelo pagamento, deverá, da mesma forma que para os bens imóveis, constar no edital lá, tem que constar expressamente lá na asta pública. Ok? Dúvidas? Tranquilo? Certo. Então, nós vamos para os outros dois incisos do artigo 131. Que é o inciso 2 e o inciso 3, que traz a responsabilidade quanto à sucessão hereditária. Então, nós temos ali, no artigo 131, inciso 2, a responsabilidade do sucessor a qualquer título e o cônjuge meio pelos tributos devidos pelo decujus até a data da partilha ou adjudicação. Limitada a esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação. E no inciso 3, o espólio pelos tributos devidos pelo decujus até a data da abertura da sucessão. Então, nós temos aqui no artigo 101, incisos 2 e 3, a sucessão causa mortes. Então, nós temos transmissão de bens em virtude da morte do proprietário contribuinte. Tá? Esses dois incisos, eles, de acordo com a doutrina, eles são pouco didáticos, né? Porque ele deixa um pouco confusa, essa ideia de quem seria responsável pelo quê, em quais situações. O professor Sabag, no livro dele, ele faz uma tabelinha que fica mais fácil da gente compreender os incisos 2 e 3 do artigo 131. Então, pela tabelinha dele, para ficar bem fácil para a gente entender. De acordo com o professor Sabag, então, os tributos devidos pelo decujus até a morte, então, digamos, por exemplo, que ele é proprietário de uma casa e ele faleceu em 2019. Digamos que ele faleceu, na verdade, dezembro de 2018 ele faleceu. E ele não pagou o IPTU de 2017 e 2018. Como esse IPTU é devido até a morte dele, o contribuinte é o decujus, porque enquanto ele estava vivo, ele tinha que pagar. No entanto, agora, de acordo com o artigo 131, o responsável passa a ser o espólio. Então, dos tributos devidos até a morte, o responsável pelo pagamento é o espólio. Os tributos devidos após a morte, mas descobertos antes da sentença de partilha, o contribuinte é o espólio. Então, digamos que em 2019 ficou correndo o inventário. Esse tributo, o IPTU de 2019, o contribuinte é o espólio. E o responsável, então, quem tem que fazer o pagamento é o inventariante. Tá?
Os tributos devidos até a morte e não pagos até a partilha, porque eles foram descobertos depois, ou seja, não sabia que tinha a dívida de IPTU de 2017. Depois que fez toda a partilha, é que apareceu lá o fisco cobrando o IPTU de 2017. Como era de 2017, o cara ainda estava vivo, então ele, o contribuinte, é o de cujos. Só que quem tem que fazer o pagamento agora são os sucessores e o cônjuge meio, de acordo com 131.2. Aqueles devidos após a morte, não pagos até a partilha, descobertos após a sentença de partilha, então o contribuinte era o espólio. No entanto, quem tem que fazer o pagamento são os sucessores e o cônjuge meio, também de acordo com o que diz o artigo 131, inciso 2. Então, na verdade, só precisa se saber qual foi o momento de descoberta dos tributos devidos, para saber quem é o responsável. Se foi até a morte, né, o 131.3, que diz que quem tem que fazer o pagamento é o espólio. Se foi antes da sentença, o inventariante faz ali o pagamento. Se foram descobertos após a partilha, já foi tudo dividido, aí os sucessores e o cônjuge meio, eles acabam sendo os responsáveis pelo pagamento do tributo, de acordo com o artigo 131, inciso 2. E agora eu leio de novo o que diz. 131, inciso 2. O sucessor a qualquer título e o cônjuge meio, pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da partilha ou a adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação, por óbvio, né? E o inciso 3, o espólio pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da abertura da sucessão. Tá? Então, as duas situações. Isso, sim. Aí é os sucessores. Né? Fez lá, vai para os sucessores a responsabilidade.